Capítulo 1111 Jogos de Guerra. Os Sete Santos estavam lutando contra os titãs. Os ecos de seu terrível confronto se espalharam como ondas de choque pela horda de criaturas do pesadelo. Em algum lugar distante, um vestígio da horda subitamente surgiu e girou, atacando algo invisível. Um momento depois, uma névoa sangrenta ocultou toda a seção do campo de batalha, e o vento carregou uivos de agonia, que logo silenciaram. Silente Stalker estava rondando por lá, massacrando as abominações e nunca deixando de enviar suas flechas para apoiar Dirifang e Sunmerknid. Este último também ainda não havia assumido sua forma transcendente. Beastmaster e Spering Blade estavam segurando cada um seu próprio titã. Skitid tinha acabado de conseguir causar um ferimento debilitante na grande, fera escamada, dispersando a nuvem de miasma mortal criada pelo horror voador ao mesmo tempo. No geral, as coisas não pareciam ruins. O que não quer dizer que a batalha estava indo bem. Longe disso, a horda titânica não consistia apenas dos 4 titãs, e era tarefa dos despertos e ascensionados enfrentar a vasta legião de abominações. Embora não fosse tão espetacular, essa tarefa era, igualmente importante. Sun-Ni observou a batalha ficar cada vez mais acirrada. Enquanto isso, Cassia continuou a mantê-los informados sobre as mudanças mais importantes que aconteciam no campo de batalha. Sua voz era calma e composta. O tirano caído, chamado Verme, foi morto. Terceira companhia da Brigada Lyra está avançando para apoiar a quinta. O demônio corrompido, designado Fornalha Congelada, foi morto. O ascensionado Eugene da primeira companhia da Brigada Cassiopeia caiu. O diabo corrompido, designado Lâmina Maldita, foi morto por Rouxinol ascensionado. Seria prudente retirar temporariamente os cantores noturnos do ponto de inflamação delta. No início, as boas notícias foram misturadas com as más notícias em igual medida. Morgan continuou a reagir às mudanças no campo de batalha, movendo suas muitas peças para apresentar uma defesa quase perfeita contra o ataque das criaturas do pesadelo. A formação de batalha criada por ela era fluida e flexível, dobrando-se quando necessário e atacando com tremenda força em outros momentos. Na verdade, parecia que Cassia e ela não estavam apenas reagindo, mas na verdade antecipando muitas das mudanças no caótico campo de batalha. Era muito parecido com combate pessoal, ser capaz de antecipar o movimento que o inimigo faria era a metade da vitória. A outra metade estava usando esse conhecimento para desferir um ataque fatal. Infelizmente, havia um limite para o que Morgan poderia fazer. Não importa o quão boa ela fosse, o inimigo que os enfrentava era terrível demais. A princesa da guerra permaneceu calma, mas seu rosto foi lentamente ficando sombrio. Com o passar do tempo, os relatórios de Cassie começaram a soar cada vez mais terríveis. Sétima companhia da Brigada Ursus foi derrotada. A primeira companhia da Brigada Cassiopeia está sofrendo pesadas baixas. Ondulação ascensionada dos 7 Ursus caiu. Primeira companhia da Brigada Cassiopeia derrotada. A linha defensiva foi violada. Lobos e cantores noturnos estão avançando para selar a brecha. Eu não acho que eles serão capazes de resistir. Morgan permaneceu em silêncio por alguns momentos, depois assentiu lentamente. Sim. Isso é problemático. Sun-Ni olhou para ela em silêncio. Usar a palavra problemático foi o eufemismo do século. Com ambas as camadas da linha defensiva violadas, as criaturas do pesadelo estariam livres para avançar e atacar a formação pela retaguarda. Assim que o fizessem, uma empresa após a outra entraria em colapso, causando uma cascata fatal. Havia forças que poderiam ser retiradas de outros lugares do campo de batalha para tapar a brecha, mas precisavam de tempo para alcançá-la. Morgan olhou para Nephis e sorriu de repente. Que tal, querida irmã? Você está pronta para resolver esse problema para mim? Nepo olhou para o campo de batalha, depois virou ligeiramente a cabeça e assentiu. É a razão pela qual você me manteve em reserva, não é? Morgan riu. De fato. Pegue seus guardiões do fogo e vá, então. Mostre a essas abominações do que uma filha de valor é capaz. Shanjingstar simplesmente se virou, pronto para pular do forte de pedra para a carapaça da tartaruga gigante. Porém, naquele momento, Sun-Ni finalmente falou, posso ir também. Morgan, e Seizan também, lançaram-lhe olhares surpresos. Após um breve momento, os príncipes da guerra perguntaram, sério? Mas você não precisa, mestre Sunles.
Como enviado do governo, seus deveres são simplesmente servir como mensageiro entre nós e o seu comando do exército. Na verdade, seria muito embaraçoso para mim se o enviado confiado ao clã Valor foi e morreu. Sun-Yi franziu a testa. Sério. Seria muito embaraçoso para mim também, então vou me certificar de permanecer vivo. Morgan sorriu. Parecia que havia alguma aprovação em seu sorriso. Ela deu-lhe um aceno de cabeça. Bem. Nesse caso, com certeza. Você foi designado como um ativo estratégico especial, afinal. Imagino que você possa se virar no campo de batalha. Depois disso, ela lançou um breve olhar para Cezanne, como se estivesse zombando da herdeira de Sung por ter um espião do governo menos capaz designado para ela. Jet esticou os braços, olhando para baixo com um brilho faminto nos olhos. Então eu irei participar também. Assistir a toda essa matança me deixou irritado. Ela parecia muito confortável em aproveitar sua reputação de assassina psicótica. Nem Morgan nem Cezanne disseram nada, pelo menos. Sem demorar mais, Nephis, Sun-Yi e Jet saltaram para a carapaça do gigante eixo, depois deslizaram para o lado e pousaram no chão perto de onde os Guardiões do Fogo estavam esperando, prontos para a batalha. Ao notá-los, os sobreviventes da Cidade Negra explodiram em sorrisos. Ladine Peace. Você está implantando. Finalmente. Ei, Sun-Yi. Onde está sua armadura? Apresse-se e invoque-a. Oh, cara. Sun-Yi está conosco. Hef e Nietzsche também estão brigando. Ladina Piso está no comando. Parece os bons e velhos tempos. Que bons e velhos tempos, seu idiota. O que havia de bom naqueles tempos? Coloque a cabeça no lugar. Nephis olhou para eles com seus olhos cinzentos, calmos e frios. E então, sorriu. Seu sorriso parecia iluminar o dia sombrio de outono como um raio de sol. Sim, estamos sendo enviados. Prepare-se e siga-me. O que essas abominações patéticas podem fazer conosco? Nada. Vamos queimar a sujeira deste mundo. Os Guardiões do Fogo olharam para ela com expressões de adoração e devoção zelosa, fogos apaixonados acendendo em seus olhos. Suas vozes se juntaram em coro. Siga, Ladi Shanjingstar. Queime-os. Queime todos eles. Sun-Yi os observou com uma expressão neutra enquanto reunia sombras ao seu redor e invocava o pecado do consolo. Que imediatamente começou a sussurrar provocações insidiosas em seus ouvidos, uma figura vaga se materializando a poucos passos de distância e seguindo atrás dele. Ele ignorou a alucinação e balançou a cabeça em reprovação. Que bando de malucos! Capítulo 1112 Diferentes tipos de engano liderados por Nephis, Sun-Yi e Jet, os Guardiões do Fogo avançaram. Eles estavam mirando na seção da formação do exército conjunto onde a enxurrada de criaturas do pesadelo havia rompido a represa de corpos humanos, ameaçando consumir todos eles. Em algum lugar lá fora, bem à frente, Hef e Ika já tentavam deter o avanço fatal das abominações frenéticas enquanto esperavam a chegada de reforços. Seus soldados estavam lutando ferozmente, sem dúvida, e ainda assim, a horda já havia ganhado impulso. Então os lobos e os cantores noturnos não tinham esperança de detê-la por conta própria. Afinal, eram apenas 200 homens e mulheres que se ofereceram para se juntar ao segundo exército, não importa quão elite fosse o status, que as duas companhias conquistaram por causa de sua força, valor e fama de seus comandantes, eles ainda eram despertos comuns. Os Guardiões do Fogo eram diferentes. Embora houvesse apenas cerca de 50 deles, cada uma das pessoas que seguiam a Shanjingstar era um veterano experiente da Cidade das Trevas. Eles eram os melhores e mais brilhantes do que a humanidade tinha para oferecer. Simplesmente pelo fato de que nada menos teria permitido um para sobreviver ao cruel cadinho da Costa Esquecida. Eles só ficaram mais fortes e mais experientes sob a orientação de Cassia depois de escaparem daquele abismo sem estrelas também, e especialmente agora que o poderoso e opulento clã Valor estava atrás das tropas pessoais de sua filha adotiva. Os Guardiões do Fogo passaram por uma atualização abrangente de seus arsenais de almas, com aqueles que precisavam recebendo fragmentos suficientes para terminar de saturar totalmente seus núcleos. Havia 7 coortes deles, cada uma mais do que comparável às tropas domésticas de elite dos grandes clãs em termos de poder. Assim, apesar do seu número modesto, os Guardiões do Fogo eram uma força a ser reconhecida. E isso sem mencionar os 3 mestres que os lideravam na batalha. Devido às suas proezas físicas superiores,
Sun-Ni, Nepis e Jet naturalmente terminaram à frente da força atacante. Não havia nenhum plano inteligente para o seu avanço. A situação proibia manobras cuidadosas e posicionamento estratégico dos dispersos de acordo com as suas especializações. Mas também não havia a necessidade real de perder tempo com isso. Cada guardião do fogo sabia o que estava fazendo. Os restos do exército Dremeramunto se tornaram uma máquina de combate bem lubrificada e perfeitamente sinergizada. Todos eles sabiam no que seus camaradas eram bons, quais peculiaridades seus aspectos e memórias possuíam e como trabalhar juntos em uma harmonia perfeita e mortal. Bem, talvez Sun-Ni não soubesse exatamente todas essas coisas. Ele estava mais ou menos familiarizado com o que os membros do antigo grupo pessoal de Cassia eram capazes de fazer, bem como algumas outras pessoas com quem ele lutou lado a lado durante a Guerra Civil do Castelo Brilhante. Realmente, ele não tinha as qualificações para liderar efetivamente esses guerreiros veteranos. No entanto, tudo bem. De qualquer forma, ele não queria liderar ninguém. Sun-Ni ficou mais do que feliz em deixar tudo isso para Nepis hoje. Seu papel era bastante simples, causar o máximo de estragos e destruição possível entre as criaturas do pesadelo. Dessa forma, ele traria o maior benefício para os homens e mulheres que lutam ao seu lado. Seu desejo de mostrar o quão letal ele poderia ser em uma batalha também tinha um propósito diferente. Sun-Ni queria que os outros, Morgan e Seizan em particular, testemunhassem o quanto ele era uma força feroz no campo de batalha. Ter algum respeito dos representantes dos grandes clãs seria conveniente nos próximos meses. Mas principalmente, ele queria enganá-los. As pessoas geralmente eram boas em uma coisa ou outra. Grandes lutadores raramente eram especialistas em utilidades incríveis, e pessoas especializadas em subterfúgios eram geralmente menos capazes em combate direto. Claro, sempre houve malucos como Sun-Ni, que podiam fazer qualquer coisa, desde brandir uma espada afiada até tecer memórias. Mas eles eram raros o suficiente para que um preconceito subconsciente negasse sutilmente sua existência. Quanto mais capaz de lutador Sun-Ni se mostrasse, mais difícil seria para as pessoas que não o conheciam presumir que ele também possuía outras habilidades formidáveis, como se destacar em furtividade ou ser um mestre da utilidade. Foi um tipo diferente de engano. No passado, Sun-Ni tentou arduamente permanecer fora do radar, escondendo seu poder de parecer fraco e insignificante. Esse navio, infelizmente, já havia navegado há muito tempo. Depois de chegar à Antártica, ele foi forçado a revelar sua força o suficiente para que nenhuma pessoa sã jamais pensasse nele como um fraco. Então, agora, ele precisava de um novo disfarce. E hoje era o dia em que ele começaria a criá-lo. Vamos, olhe para mim. Olhe para o diabo da Antártica. Eu não sou forte. Não sou temível. Não sou uma fera frenética, exatamente como um legado nobre esperaria que um bruto sem instrução da periferia fosse. Enquanto Sun-Ni corria, ele reuniu as sombras da lanterna das sombras ao redor de seu corpo, manifestando-as na forma de um imponente demônio de 4 braços. Ele empunhava o picado do solace em uma mão, a visão cruel na outra. Os outros 2 permaneciam livres, para serem usados para destruir os inimigos com garras afiadas ou mudar para um aperto de 2 mãos do Jadijian na hora. Um momento depois, ele circulou sua essência e ativou o traço, manto, da Marblicheu. Uma temível armadura de ônix preto de repente envolveu o tenebroso Shadowspawn em uma carapaça impermeável, unindo-se a um clangor surdo. Sun-Ni não iria usar truques delicados e astutos hoje. Não, o que ele buscava era a carnificina máxima, a barbárie máxima. Quanto mais selvagem ele parecesse, melhor. Deus sabia que ele tinha alguma raiva reprimida para desabafar. Eles já haviam passado pelas fileiras dos soldados em retirada que pertenciam às companhias esmagadas. Ele já podia ver os lobos e os cantores da noite lutando à frente, recusando-se obstinadamente a ceder terreno ao ataque da abominação. Um vislumbre da brilhante figura de aço de Fi acendeu seu coração, inundando seu corpo com força e vigor. Havia, realmente, muitas criaturas do pesadelo na frente dele. Droga! Sun-Ni convocou o desejo de morrer, encaixando-o no manto e ativando o traço, armamento do submundo, da armadura de ônix. Agora, para o toque final. Finalmente, ele convocou a pedra extraordinária, colocando-a na boca do Shadowspawn e ativando o encantamento, Sonoros, para fazer a voz transferida soar o mais alto possível. À medida que os guardiões do fogo se aproximavam da luta desesperada,
O imponente demônio de 4 braços que se movia à frente da força da Shanjing Star ergueu sua cabeça com chifres. E soltou um rugido devastador, arrepiante e sanguinário. Por um momento, pareceu que todo o campo de batalha ao redor deles estava momentaneamente congelado. Até as criaturas do pesadelo pareciam pouco surpresas. Embalada no abraço das sombras, Sun-Yi sorriu com satisfação. Sim. Acho que isso resolverá. Capítulo 1113 Geração descontrolada de sombras. A vida de Sun-Yi tem sido bastante complicada ultimamente. Mas agora, era muito simples. Tudo o que ela precisava fazer era matar. Matar, matar, matar. Até o pecado do Solace parecia estar gostando do espetáculo. Não havia mais esconderijo, nem cautela, nem tentativa de subestimar suas habilidades. Bem, pelo menos a mais óbvia e visível de suas habilidades. Sun-Yi tinha muito mais truques na manga e, na verdade, essa demonstração de poder tinha como objetivo desorientar seus oponentes e desviar a atenção deles de seus talentos mais insidiosos. No entanto, mesmo isso não importava agora. Tudo o que importava era o assassinato. Correndo pela formação dos lobos e cantores noturnos como um relâmpago feito de escuridão, Sun-Yi invadiu a maré das criaturas pesadelos. O eco de seu rugido ensurdecedor ainda ecoava pelo campo de batalha quando o pecado do consolo ganhou sua primeira vida. Passou pelo corpo de uma enorme abominação, facilmente partindo em 2 metades. Você matou um. Sua sombra cresce. Foi um decaído, hein? Sun-Yi ativou o encantamento, Omen of Dread, da espada de Jade, apenas para garantir. O leve resquício de um sussurro de Ariel, o demônio do pavor, permaneceu na lâmina amaldiçoada. Todos os seres que testemunharam isso não tiveram escolha a não ser serem atingidos pelo terror. As criaturas do pesadelo pareceram desacelerar um pouco. Os soldados despertos atrás dele tremeram também. No entanto, eles também estavam sendo afetados pelo Jinguishi. Medo e inspiração se fundiram em seus corações para produzir uma admiração selvagem. Os soldados avançaram, seus espíritos inflamados com intenção de matar. As abominações, entretanto, estavam sendo atacadas tanto pelo sentimento de medo quanto pelo desejo irresistível de despedaçar o terrível demônio de 4 braços acima de tudo. Tal contradição foi suficiente para enlouquecer. Bom. Me dê loucura. Me dê loucura. Quanto mais, melhor. O pecado do consolo não parecia especialmente leve, nítido e letal hoje. Talvez tenha sido apenas o efeito de seu corpo sendo aumentado por 5 sombras. Cheio de malícia arrebatadora, Sun-Yi continuou a se mover. Sua mente era fria, calculista e cheia de uma alegria sombria e assassina. Sua concha estava cheia de tanto poder que parecia que logo iria estourar pelas costuras. Suas mãos se moviam mais rápido que seus pensamentos. Matar. A espada de Jade brilhou no ar, fazendo a cabeça de uma abominação voar em uma fonte de sangue. A visão cruel perfurou a garganta de outra e acendeu com luz incandescente, enchendo o ar com o cheiro de carne queimada. Sua cauda disparou para frente, a ponta blindada em sua ponta quebrando a têmpora de uma abominação monstruosa. Sun-Yi chicoteou o rabo, jogando o cadáver em colapso na multidão de feras. Tudo isso levou uma fração de segundo. Matar. Um monstro investiu contra ele, com a boca cheia de presas afiadas. Sun-Yi pegou com as 2 mãos, as manoplas blindadas raspando nos ossos, e despedaçou as mandíbulas da criatura. Ao mesmo tempo, ele cortou outra abominação de cima a baixo com a lâmina imaculada do pecado do consolo. Ao mesmo tempo, ele destruiu um terceiro com a espada curta prateada que queimava com o calor imolante das chamas divinas. Todos vocês, morram. Ao mesmo tempo. Nephis entrou na confusão. Shanjing Star usava a armadura preta forjada pelos ferreiros de valor, empunhando uma espada que parecia ser feita de pura chama branca. Seu cabelo prateado voava ao vento como uma coroa radiante, e em sua testa havia uma simples faixa de metal adornada por uma única gema. O Dawn Shard. Ao seu redor, as memórias empunhadas pelos soldados despertos de repente tornaram-se muito mais poderosas. A pele de Nepe estava impregnada de um brilho branco e brilhante. Ela parecia um espírito de chama imaculada e, na frente dela, as criaturas do pesadelo pareciam derreter e virar cinzas. Sua espada incandescente movia-se com toda a velocidade e precisão que era quase invisível. Tudo o que podia ser visto era a carnificina deixada em seu rastro. Sun-Yi não via Nephis lutar há muito, muito tempo.
Ele quase havia esquecido quão linda era a habilidade dela. Mas ela era uma ascendente agora e, portanto, a esgrima não era sua única ferramenta. À medida que os cadáveres das criaturas do pesadelo que ela havia matado pegavam fogo, esse fogo aumentava e se movia, como se estivesse sendo controlado por uma vontade invisível. O ar ondulou com o calor insuportável e as chamas avançaram em uma onda emolante. Uma explosão ensurdecedora soou, destruindo uma dúzia de abominações. À medida que Shanjingstar se movia através da massa deles, o fogo se movia com ela como um redemoinho, queimando e incinerando as criaturas pesadelo em seu caminho. Rasgando membro por membro um monstro do tamanho de um APC, Sun-Ni franziu a testa. Isso não vai funcionar. Ela está roubando meus holofotes. Naquele momento, Jet finalmente se juntou a eles, seguido pelos Firikepers. A maré de abominações foi, momentaneamente empurrada para trás. A voz de Neipa abafou a cacofonia da batalha. Espalhem-se. Mantenham a linha. Ascensionados, dê um passo à frente. As 7 coortes dos Guardiões do Fogo se separaram, reforçando a linha vacilante dos lobos e dos Guardiões do Fogo. Ao mesmo tempo, 5 figuras avançaram para se tornarem os quebra-ondas contra a onda de abominações. Nephis, Sun-Ni, Hefi, Kai e Jet. Que quinteto temível! Sun-Ni poupou uma fração de segundo para apreciar a imagem deles enfrentando a maré das criaturas do pesadelo, e então tirou todos os pensamentos desnecessários de sua mente. Sua tarefa só ficou mais difícil. Agora, ele tinha que superar todos esses talentos monstruosos. Comandando a rocha extraordinária soltar um grunhido angustiante, um roubado do demente diabo corrompido, devorador de miríades, nada menos, ele se lançou para frente. O pecado do consolo sussurrou enquanto cortava carne e ossos. A visão cruel cantou. Garras, presas e espinhos ressoaram contra a superfície ônix do manto. As criaturas do pesadelo gritaram, uivaram e lamentaram enquanto morriam. O demônio de 4 braços se transformou em um turbilhão sombrio enquanto massacrava uma abominação após a outra. As vezes 2, 3, 4 de cada vez. Os monstros mais fracos caíram como folhas de outono diante de suas lâminas de garras. Os mais fortes foram destruídos da maneira mais fria e implacável. Não houve esquemas engenhosos para a luta de Sun-Ni, nem truques astutos, apenas carnificina pura, selvagem e calmamente calculada. Os soldados atrás dele olhavam para as sombras furiosas com admiração nos olhos. Sun-Ni não prestou muita atenção aos olhares deles. Porém, ele se arrependeu de não ter deixado sombra para ficar de olho em Morgan e Seizan. Ele estava um pouco curioso sobre suas reações. Mas só um pouco. Matar tantas abominações quanto pudesse, o mais rápido que pudesse, era muito mais importante. A radiante estrela mutável, o Razebi Alves com corpo de aço, o rápido e mortal Nightingale, a morte encarnada, Soul Reaperget. E o diabo da Antártica, o mais diabólico de todos eles. Os 5 pararam a horda de criaturas do pesadelo. Por um tempo. Capítulo 1114 Brilhante e sangrento foi uma coisa estranha de se ver. Os remanescentes do exército Dreamer estavam lutando contra uma horda esmagadora de criaturas pesadelos, com os membros da coorte da Shanjingstar, liderando-os. Era quase como se eles tivessem se reunido para reconstituir o cerco ruinoso do Pináculo Carmesim. É claro que nem todos que participaram daquela batalha estavam aqui, mas a maioria estava. Dos cerca de 100 adormecidos que retornaram da Costa Esquecida, mais da metade escolheu seguir Cassia e agora estava lutando por Nephis. Alguns decidiram permanecer independentes, como Sun-Ni ou Aiko. Alguns se juntaram a clãs Legacy menores, enquanto o segundo maior grupo, as servas sobreviventes, seguiu o Seizan no abraço do grande clã Song. As antigas servas também estavam aqui no campo de batalha, embora não neste exato local. É como um reencontro mórbido. Os Guardiões do Fogo estavam lutando como os caçadores experientes que eram. Nenhuma abominação, por mais aterrorizante que fosse, poderia abalar seu espírito de luta e determinação. Não porque fossem destemidos, mas simplesmente porque os sobreviventes da Costa Esquecida foram vacinados contra o medo das criaturas do pesadelo ao serem expostos a muito medo, muito cedo e com resultados muito angustiantes. Ficou especialmente claro o quão fora do normal eles estavam em contraste com os despertos comuns que compreendiam as 2 companhias de elite, os lobos e os cantores noturnos. Não importa o quão corajosos e capazes fossem os despertos sob o comando de Fie e Kai,
Eles simplesmente não podiam se comparar à letalidade inabalável dos Guardiões do Fogo assustadoramente calmos. E, claro, os membros da coorte da Changing Star eram os mais mortais deles. Hefi era como uma parede de aço. Nada poderia movê-la, nada poderia passar por ela. Tudo o que as abominações podiam fazer era morrer, perfuradas por sua lança ou quebradas por seu escudo. Kai era rápido, evasivo e imprevisível. Os meses de luta em uma guerra amarga contra os fanáticos de Sylvanne no pesadelo o transformaram em um guerreiro mais capaz do que ele imaginava. O jovem encantador se movia como o vento entre as abominações, derrubando-as com seu sabre afiado. Sua armadura de marfim parecia brilhar ao refletir a luz da Changing Star. A própria Nephis era como um presságio radiante de morte. Sua espada implacável parecia inevitável, e onde ela não conseguia chegar, chamas incinerantes chegavam. Brilhando como um farol de luz no mar escuro das criaturas do pesadelo, ela foi sem dúvida o coração da batalha e a estrela guia que manteve viva a esperança nos corações dos soldados em luta. Enquanto a chama imortal ardesse, a humanidade não seria extinta. Mesmo aqueles que eram indiferentes a tais proclamações sentimentais foram compelidos a acreditar nisso agora, observando o belo brilho branco da luz da estrela mutável devorar a maré escura das criaturas do pesadelo. Havia gente também. Embora não fizesse parte do antigo exército, Dremer, ela não era menos mortal que o resto deles. Talvez até mais. Não havia nada particularmente chamativo em como ela lutou, mas mesmo assim, o número de abominações mortas que a cercavam era impressionante. Quanto mais morriam, mais viva ela parecia. Era uma visão ao mesmo tempo perturbadora e bela. E por último, havia Sun-Ni. No passado, ele talvez tenha sido o membro mais modesto do grupo da Changing Star. Cada façanha impossível que ele realizou, cada vitória improvável que ele alcançou, tudo isso aconteceu onde ninguém poderia testemunhar. Muito intencionalmente. Hoje, porém, Sun-Ni estava no centro das atenções de todos. Porque ele era muito selvagem, brutal e dominador. A matança que ele perpetrava só poderia ser descrita como bárbara. Elevando-se a 3 metros de altura, coroado por chifres retorcidos e vestido com uma temível armadura de ônix, o frenético demônio de 4 braços destruiu as criaturas do pesadelo como um homem possuído por um demônio. Ou ele era um demônio possuído por um homem. Todas as 4 mãos estavam lustrosas de sangue. Sua armadura estava escorregadia de sangue. Até seu rosto estava coberto de sangue, porque Sun-Ni havia usado seus dentes afiados para morder a garganta de uma abominação em algum momento, achando isso mais conveniente do que brandir sua espada. Ele não sabia se era o mais mortal dos 5 mestres hoje. Mas ele era definitivamente o mais atraente. E assustador. O pecado do consolo riu. Sun-Ni também riu. Sua risada escapou por entre as presas da carapaça das crias das sombras como uma respiração irregular. Ah, é muito engraçado. Todos nós vamos morrer. Na verdade, apesar de quão excelentes eram os Guardiões do Fogo e de quão mortíferos eram os seus líderes, a situação não parecia boa. E foi por uma razão simples. Os despertos e os mestres estavam travando uma luta esplêndida, derrubando inúmeras abominações e evitando que a Horda invadisse a brecha. Os titãs foram amarrados pelos cavaleiros e, sem eles, não havia nada no campo de batalha que os 5 não pudessem enfrentar. Se fosse qualquer outro grupo de ascensionados, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas eles não eram quaisquer mestres. Eles foram talvez os 5 mestres mais poderosos vivos. Sem contar monstros como Mordred e Morgan. Mas havia um grande problema com isso. O problema era que a essência deles, assim como a essência de seus soldados, estava se esgotando lentamente, enquanto a maré de abominações parecia interminável. Apenas gente poderia lutar indefinidamente, mas ela sozinha não foi suficiente para mudar a escala desta enorme batalha. Sun-Ni se perguntou se deveria invocar Nightmare Saint. Ele se sentiu realmente tentado a. Mas algo estava impedindo. Cortando um demônio, corrompido e emergindo da carcaça decepada para enfiar a lâmina da visão cruel no peito de uma abominação uivante, ele olhou brevemente na direção onde uma revoltante montanha de carne estava sendo lentamente esculpida por espadas invisíveis. Sun-Ni tinha certeza de que, junto com Nep, ele poderia derrotar um desses titãs. Talvez ele não fosse capaz de fazer isso sozinho, pelo menos não sem preparativos substanciais. E talvez a Changing Star também não fosse capaz de fazer isso sozinha.
Mas juntos, eles poderiam. Tudo o que eles teriam que fazer, na verdade, era conceder todas as suas bênçãos, todas as suas sombras e todo o calor da chama de Nep, a santa, e enviá-la. Seu demônio taciturno já era imensamente poderoso, e se sua força fosse aumentada 15 vezes, até mesmo um titã, corrompido, talvez tivesse que recuar. Um caído simplesmente morreria. No entanto, não era com os titãs que Sun-Yi estava preocupada. Foram os santos. Hoje, eles estavam lutando contra criaturas do pesadelo. Mas um dia, em breve, eles provavelmente teriam que lutar contra um ou vários dos 7 cavaleiros que dominavam o campo de batalha. Whispering Blade, Beastmaster, Sunmerknit, Silent Stalker, Jirifang. Talvez até mesmo Saint Tiris. Havia Mordred também. E Morgan e Seizan. Essas pessoas não eram menos assustadoras que os titãs. Na verdade, eles poderiam ser considerados mais aterrorizantes do que as temidas criaturas do pesadelo. Então, Sun-Yi estava relutante em revelar sua mão. Sua vida poderia muito bem depender disso. Bem, sem nunca diminuir sua fúria sangrenta, ele começou a considerar suas opções. Se Sun-Yi quisesse fazer algo drástico, teria que fazê-lo agora, enquanto suas reservas de essência ainda eram substanciais. Ele pensou muito. Enquanto continuava matando uma abominação após outra de maneiras cada vez mais selvagens e implacáveis, fazendo os soldados empalidecerem de medo enojado. E no final, Sun-Yi decidiu não fazer nada. Cassie deve ter um plano. Não, escapou à sua atenção que a garota cega manipulou sutilmente os eventos da batalha, certificando-se de que os Guardiões do Fogo, os Lobos e os Cantores da Noite, as 3 unidades lideradas pelos membros da coorte da Changing Star, acabassem juntos neste particular local do campo de batalha. Se a luz tivesse colocado aqui, deveria estar razoavelmente certa de que não seriam engolidos pela Horda. Quanto a como eles prevaleceriam, Sun-Yi decidiu que ele realmente não se importava. Hoje, ele só se importaria com uma coisa, como matar muitas criaturas do pesadelo. Tantos quanto possível. Matar, matar, matar. O pecado do Solace riu, sua voz cheia de diversão alegre. Sim. Certo. Mate todos eles. Capítulo 1115. Criaturas de luz e trevas. Concentrando-se apenas em causar o máximo de devastação possível, Sun-Yi massacrou as criaturas do pesadelo. O poder da carapaça do demônio das sombras totalmente aumentada era impressionante. Esse poder era tão grande, na verdade, que ficar bêbado com ele era simplesmente muito fácil. No entanto, ele não o fez. Sua carnificina selvagem era apenas para exibição. Embora Sun-Yi tivesse se permitido mergulhar alegremente no frenesi da batalha, o núcleo de sua mente permaneceu frio e claro. Quanto mais abominações ele matava, mais sombria se tornava aquela parte de sua consciência. O que diabos Morgan está fazendo? Os Guardiões do Fogo deveriam impedir o avanço das criaturas do pesadelo até que reforços fossem retirados de outras partes do campo de batalha para reparar a brecha na formação do exército. Eles já tinham feito isso. Mas os reforços nunca chegaram. Será que outra crise impediu Morgan de enviar mais empresas para substituí-los? Ou havia algo mais em jogo? Sun-Yi não sabia e não tinha tempo para se importar. Ele poderia ter feito parecer que cortar inúmeras abominações era fácil para ele e, na verdade, não lhe trouxe nada além de uma alegria cruel, mas na verdade não foi uma tarefa fácil. Ele era forte, rápido e imensamente habilidoso. Sua armadura e armas também eram excelentes. No entanto, havia muitos inimigos pressionando os 5 mestres como seus soldados. A horda de criaturas do pesadelo realmente parecia interminável. Mesmo que a maioria dessas criaturas abomináveis não fosse forte o suficiente para ameaçar Sun-Yi e fácil de matar, o grande número delas representava uma ameaça. Sua tarefa não era apenas resistir à enxurrada de monstros, mas atravessá-la, quebrando seu ímpeto. E isso foi uma tarefa perigosa. Sun-Yi teve que observar cada passo dele e manter em mente os próximos 12 passos. Caso contrário, seria muito fácil acabar numa situação em que não houvesse próximo passo a dar. É verdade que ele poderia escapar de muitas situações que teriam condenado um ascensionado diferente. Mesmo assim, Sun-Yi precisava ter cuidado com o local para onde se mudava e o que fazia. Os outros estavam lutando com o mesmo problema. Kai teve a vida mais fácil, já que sua velocidade e habilidade de voar tornavam as manobras no campo de batalha quase um problema.
Nephis também tinha espaço para respirar, porque suas chamas podiam limpar o espaço ao seu redor. Sun-Ni, Hefia e Jet estavam começando a ter dificuldades. As chances eram de que eles teriam que recuar para a formação dos despertos em breve. Uma vez que isso acontecesse, a própria formação ficaria sob muito mais pressão. Apóstrofo. Ainda não, no entanto. Ele ainda não terminou de desempenhar o papel de um matador das trevas. Aninhado no abraço das sombras, Sun-Ni cerrou os dentes e continuou a lutar. Isso foi bom, realmente. Ele sentia falta daquela sensação, a sensação de dar tudo de si e lutar com sua própria vida em risco. No centro antártico, ele sempre foi um observador imparcial. Ele desempenhou o papel de uma pessoa tão desesperada e assustada quanto todos ao seu redor, mas isso era mentira. Ele não estava. Sun-Ni tinha acabado de se permitir perder-se no papel. Na verdade, ele raramente esteve em perigo real nos últimos meses. Sempre foram as vidas dos outros que ele quis desesperadamente preservar, não a sua. Os momentos em que Sun-Ni se viu em perigo mortal na Antártica foram poucos, e as forças alinhadas contra ele naquela época eram intransponíveis demais para serem combatidas. Tudo o que ele podia fazer era escapar. Mesmo a besta do inverno. Sua própria vida não esteve em risco até o fim. Foi a mesma coisa agora. No entanto, Sun-Ni enganou-se fazendo-o sentir que não era assim. E então, ele matou as criaturas do pesadelo. Ele matou tantos quantos havia. Ele matou as abominações mais fracas com facilidade, quase de passagem. Sua figura imponente parecia se mover com a graça cruel e arrepiante de um assassino natural. Névoa vermelha e uivos de agonia o cercaram como um manto escuro. As abominações mais fortes levaram algum tempo para serem derrubadas, mas inevitavelmente caíram também. Havia muito poucos seres na Antártida que pudessem suportar sua força, sua habilidade e a nitidez perfeita do pecado do consolo. As únicas criaturas aqui que poderiam fazer Sun-Ni hesitar eram os demônios, simplesmente porque seus poderes eram variados e imprevisíveis. Mas, a essa altura, já havia ferramentas suficientes em sua caixa de ferramentas para lidar com a maioria dessas ameaças. Era apenas uma questão de identificar os pontos fortes do inimigo e encontrar uma maneira de transformar essa força em fraqueza. Todos e tudo caíram sob sua lâmina. Lentamente, um monte de cadáveres cresceu na frente de Sun-Ni, formando uma barreira natural contra o avanço da horda. A princípio, ele ficou satisfeito com a proteção adicional que a mórbida paliçada apresentava. Mas assim que o monte cresceu o suficiente, as criaturas do pesadelo começaram a atacar Sun-Ni de cima. Isso não era o ideal. No entanto, Sun-Ni continuou a lutar. Mesmo quando o imóvel Fie foi empurrado para trás e forçado a voltar à formação, ele ainda permaneceu onde estava, realizando sua brutal dança da morte. Mesmo quando o implacável Soul, Reaper amaldiçoou com os dentes cerrados e recuou, ele continuou a matar. Mesmo quando o ágil Kai voou alto no céu, descartando sua espada para invocar um arco, ele ainda se recusou a dar um passo para trás. No final, restavam apenas os dois na frente da formação, Sun-Ni e Nephis. Um era como um anjo cercado por brilho e luz branca, o outro como um demônio envolto em trevas e sombras. Ambos lutaram com uma determinação fria, implacável e inabalável para destruir o inimigo a qualquer custo. Era quase como se estivessem competindo para ver quem conseguia matar mais. Sun-Ni fez o possível para vencer a competição. Em algum momento, lutando contra uma abominação especialmente poderosa, ele sentiu a concha sombria começar a se desfazer. Sem hesitar, Sun-Ni dispensou o manto e convocou de volta o Graceles Dusk. Então, ele permitiu que a forma do Shadow Spawn se dissipasse e se lançou de sua carapaça em ruínas contra o inimigo. O pecado do Solace brilhou e, ao mesmo tempo, a cauda do escorpião da criatura do pesadelo disparou para frente. Perfurou a seda impermeável de sua túnica e também sua pele pétrea, mergulhando profundamente em sua carne. Fazendo uma careta, Sun-Ni decapitou a Mantichora, depois se livrou de sua picada angustiante e usou de Inguish totalmente carregado para curar suas feridas. Então, como se nada tivesse acontecido, ele continuou a matar. Ele ficou mais fraco sem o apoio da carapaça do demônio das sombras, mas também mais ágil e muito mais difícil de definir. Sua espada de jade nunca parou de ceifar vidas. Agora que Sun-Ni estava usando o Graceles Dusk novamente, havia mais algumas coisas que ele poderia fazer.
Olhando na direção onde a criatura do pesadelo parecia desaparecer em um brilho branco, um após o outro, sem deixar vestígios, Sun hesitou por um momento e então ativou a bênção do crepúsculo. E então disse em tom descontraído e vagaroso: Ei, Nep. Como vai?